Fala pessoal, nesse vídeo eu vou abordar para vocês qual seria o sinal gráfico mais forte, né, que vai sinalizar o final de um bull market e o possível início de um bear market. Então a gente tem que procurar por inversões de tendência no tempo gráfico semanal. E não é somente fazer o choque de baixa, né, um pivô de baixa no tempo gráfico semanal que vai confirmar. Ele teria que fazer um pivô de baixa, teria que fazer um repique e confirmar um topo descendente. Então a confirmação do topo descendente após um choque de baixa no tempo gráfico semanal seria o sinal gráfico mais forte de um final de ciclo, tá? Então vamos fazer aqui um estudo de como foi, né, o final do ciclo passado, tá? E que tipo de pegadinha que isso pode acontecer, né? Então no ciclo passado, imagina que a gente não tem o lado da direita do gráfico. A gente estaria bem nesse momento aqui, né? Se for fazer um estudo aqui de inversão de tendência, né, a gente teria aqui um fundo mais importante, né? Ele foi feito lá o topo mais importante do movimento. Então nessa região aqui aconteceu o choque de baixa, tá vendo? Só que depois ele voltou a romper topo de novo. Por isso que eu falo, né, precisa da confirmação de um topo, porque apesar de ter um choque de baixa aqui, esse movimento devolutivo ele pode ser interpretado como um fundo ascendente. Deixa eu colocar aqui, ó, um fundo ascendente no tempo gráfico mensal, tá vendo? Então fez o choque de baixa no semanal, porém no mensal foi feito um fundo ascendente e o novo topo, né? Então olha só, voltando aqui para a análise do tempo gráfico semanal, tá? Então foi feito um fundo ascendente no tempo gráfico mensal, voltou a romper topo e agora aqui nós temos um novo choque, bem nessa região, né? Seria esse fundo que originou o topo mais alto e ele foi perdido, né? O topo que originou o fundo, né, mais baixo que o fundo referência anterior foi esse topo aqui, gerou então essa resistência. O movimento subiu e aqui se confirmou o topo em resistência, tá vendo? Então aqui nós temos o fundamento de um choque no semanal, um repique até uma resistência, a confirmação de topo na resistência e quando perdeu, né, a mínima desse candle aqui, ele fez um candle típico de topo, né, candle doji típico de topo, aqui foi a confirmação. Então a confirmação foi na casa aqui dos 44 mil, mais ou menos, 43 mil. E aí iniciou-se então tecnicamente o bear market. Note que toda vez que a gente tem essa confirmação gráfica do final do ciclo, é uma confirmação atrasada, né? Então quem quer vender aqui no topo tem que arriscar vender no topo, né? Se subir mais, né, tem que assumir o risco de realizar sem ter a confirmação. Se você esperar a confirmação, você pode estar vendendo um pouco atrasado, né? Então, fazendo um estudo aqui nesse ciclo, né, aqui a gente tem, ó, um choque de baixa no tempo gráfico semanal nessa região, tá? Estamos criando aqui nessa região aqui o order block resistência. Ele é bem amplo mesmo porque é o candle semanal, né? Então se o movimento ele começar a cair, subir, né, confirmar um topo nessa região, perdendo a mínima do candle anterior e o candle do topo, né, for um candle típico, né, de um candle de indecisão, né, de topo, aí a gente vai ter um sinal gráfico fortíssimo de que o ciclo está se encerrando, né? O que pode acontecer, sim, claro, ele pode acontecer um fundo ascendente no tempo gráfico mensal, como estava no ciclo passado. Por isso é importante a gente ter a confirmação do topo descendente no tempo gráfico semanal, porque ele pode, por exemplo, dar um repique, não confirmar o topo descendente no tempo gráfico semanal e voltar a romper topo, seria um fundo ascendente então no tempo gráfico mensal. Por isso que a confirmação de topo no tempo gráfico semanal em zona de resistência de order block, né, ele vai dar mais força à tese, tá, de que vai ter um movimento corretivo maior. Então vamos ficar de olho nisso, né? Outra possibilidade de topo de final de ciclo é desenhar um topo de blow off top, né? Como foi feito aqui no ciclo passado, aqui no ciclo retrasado ali de 2017, deixa eu ver,
esse ciclo aqui, isso, 2017, né? Então foi um topo blow-off top, o suporte mais importante ele estava nessa região, e então foi confirmada a perda de suporte aqui e já teve um início do bear market, né? Então, quando a gente tem um blow-off top, a confirmação ela fica mais atrasada ainda, né? Porque note a correção lenta que foi feita, não tinha acontecido nenhum choque de baixo no tempo gráfico semanal, ele aconteceu só aqui embaixo, na casa aqui dos 5.600 dólares, né? Sendo que o topo foi lá em 20 mil dólares. Então, imagina, a confirmação nesse tipo de topo ele fica muito mais atrasada mesmo, né? Mas eu acredito que nesse ciclo a gente não vai ter esse tipo de topo, de confirmação de topo aqui. Tudo está se desenhando para a gente ter talvez uma confirmação mais parecida com o ciclo passado. Vamos ver, né? Lembrando que cada ciclo do Bitcoin, tá? Ele teve topos diferentes esse gráfico aqui não pega de 2013. Ele teve topos diferentes. Então a gente teve topos de 2013, 2017, 2021, possivelmente agora final de 2025, ou quem sabe começo de 2026. Mas são topos que têm características diferentes. Então também não é um estudo super confiável você falar que o topo de ciclo vai ter sempre a mesma característica, tá? Mas vamos ficar atento nisso. Se surgir o sinal que eu falei, é um grande alerta, tá, para final de ciclo. Um abraço, pessoal.